E aí, pessoal, tudo bem? Então, nossa aula de hoje é continuidade então das aulas que nós estávamos tendo sobre produto vetorial. Então, hoje nós vamos falar de uma relação muito importante que a gente utiliza então a partir dos produtos vetoriais. Então, se nós temos um vetor u e v, né, dois vetores quaisquer, aqui estão representados pelos pontos AB, né, o vetor u, e pelo AC, o vetor v, né? Então, os segmentos orientados, né, nessa ordem. Então, se nós temos dois vetores, a gente sabe que o produto vetorial nos dará como resultado um vetor que será sempre ortogonal aos vetores. Aqui nós teríamos, então, a partir do produto de U por V, um vetor ortogonal aos vetores U e V, como resultado, então, desse produto. Além dessa relação, que também é muito importante, tá? Nós também temos uma outra relação que se trata do módulo do produto vetorial. Quando nós determinamos o módulo nos dará uma relação importante na geometria plana aqui para nós fazermos alguns cálculos. Então, se vocês olharem aqui na nossa figura, se nós traçarmos aqui as paralelas, tá? E a partir dessas paralelas determinarmos então o ponto D lá, que é a intersecção de duas retas paralelas aos vetores u e v, né? E aí nós temos um ponto D. Com esse ponto D nós conseguimos determinar um paralelogramo, conforme também nós já vimos determinado nas nossas aulas de somas, né, de vetores nas relações que nós já aprendemos. Então, essa área que está aqui, ela é importante para nós, tá? Então, nós vamos estudar então a relação que existe entre produto vetorial e essa área aí, que é a área do paralelogramo. Então, nosso objetivo é determinarmos essa área. Como é que a gente calcula a área de um paralelogramo? Então, a gente pega lá do ponto B, traça uma perpendicular, né? E nessa perpendicular a gente identifica o pé da perpendicular. Esse pé da perpendicular, que os alunos sofreram para entender o que era esse tal de pé da perpendicular, né? Ele vai dar o extremo, então, da projeção ortogonal do vetor U sobre o vetor V na minha representação da figura. Então, se nós fizermos a projeção ortogonal do vetor U sobre o vetor V, nós temos o vetor AE, onde o E é o pé da perpendicular. Se vocês olharem agora o triângulo A, B e E, esse triângulo ele é retângulo em E, porque nós traçamos a partir de uma altura, né? Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter um ângulo associado interno a esse... dois ângulos, na realidade, além do ângulo reto, mas nós vamos analisar aqui no ângulo alfa, né? Então, o ângulo alfa e o H. A partir da relação do triângulo retângulo, das razões trigonométricas, o H também pode ser representado a partir do módulo de U vezes o seno de alfa. Como o U é a nossa hipotenusa, o módulo de U vai nos dar então esse comprimento da hipotenusa, e é o que nós usaremos então para a nossa relação. A fórmula da área de um paralelogramo é dada por base vezes altura. Tá? Se vocês olharem com atenção aqui na nossa figura, a nossa base é o vetor V. Então, se nós determinarmos o módulo do vetor V, ele vai representar numericamente então, o comprimento, então, que seria o que nos interessa. O módulo de V vezes altura, que é o módulo de U vezes seno de alfa. Então, o módulo de U, seno de alfa, vai ser a altura, e o módulo de V, a base. Nas relações que nós aprendemos também sobre produtos vetoriais, algumas propriedades que nós estudamos, nós vimos a identidade de Lagrange e a partir da identidade de Lagrange nós deduzimos a fórmula do seno de alfa. E o seno de alfa, então, ele pode ser substituído, pode ser trocado pelo módulo do vetor U e V, né? Módulo do produto vetorial de U e V, dividido pelo produto dos módulos de U e V, conforme vocês conseguem observar aqui. Então, o que foi feito?
troca o seno de alfa por o vetorial de u e v, né, dividido pelo módulo de u vezes o módulo de v. Cortando aqui o módulo de u com o módulo de u, módulo de v com o módulo de v, a nossa fórmula fica simplificada. E ela se torna, então, apenas o produto vetorial de u por v, ou u vetorial v, dentro do módulo, né? Então, a nossa área, então, resumidamente, qualquer que seja os dois vetores que nós estamos associando aqui, quaisquer que sejam dois vetores, nós podemos estabelecer, então, a nossa área a partir do módulo do vetor, no caso, o módulo do produto vetorial de u por v vai nos dar a área do paralelogramo. E essa é a nossa relação principal. Então, essa é a fórmula que nós vamos utilizar, então, toda vez que nós quisermos calcular áreas aqui, né, de figuras, né, como paralelogramo e triângulos também, como nós veremos em alguns exercícios. Então, para essa aula, para esse primeiro momento, era só essa dedução que nós temos para entender, tá? Por que a área de um paralelogramo é representada pelo módulo do produto vetorial de dois vetores. Então, aqui está justificado, está demonstrado, e essa relação nós usaremos, então, para os exercícios posteriores.